Oi, pessoal. Dando continuidade aí ao bioma cerrado agora, gostaria que vocês reparassem nessa árvore. Ela tem características peculiares, ela é bastante retorcida. Isso é o que a gente mais vê no cerrado em se tratando de vegetação, tá? Muita vegetação com galhos retorcidos. Então, continuando aí, nós vamos conhecer as 4 tipos de fisionomias que o cerrado apresenta, né? Os aspectos que ele apresenta. No livro, isso está sendo abordado no quarto parágrafo. Desculpa, terceiro parágrafo, ok? Que fala que o cerrado, em alguns lugares, tem árvores mais altas, outras mais próximas umas às outras, outros é mais arbustivo, e é isso que a gente vai ver. O campo limpo, a vegetação é bastante rasteira, você quase nunca vê árvores nessa região, tá? O campo sujo, você começa a ver pequenos arbustos, além da vegetação rasteira, pequenos arbustos bem espaçados, um pouco mais distante do outro. O campo cerrado já são áreas que você encontra um pouquinho mais de árvore e elas estão um pouco mais próximas umas às outras, tá? Além dos arbustos. O cerrado em si é uma mistura de tudo isso, né? E aí nós temos também o cerradão, a área onde você encontra aqueles paredões de rochas com cachoeiras, tá? Como, por exemplo, Chapada Diamantina. São áreas que a gente tem aí uma mistura muito grande, uma biodiversidade muito grande. O clima do cerrado é quente, tá? Não é comparando com o amazônico, o bioma amazônico, você tem um clima mais quente e seco do que úmido, tá? Temperatura média anual em torno de 23 graus Celsius. Índice pluviométrico anual entre 1.200 e 1.800 milímetros. Isso vai variar, né? De ano para ano. Aqui nós temos uma estação seca e uma chuvosa bem definida. Na região amazônica, não tem essa definição. Tem épocas que chove mais, tem épocas que chove menos. Agora aqui não. Aqui é bem definido. Então, se você quer visitar uma região de cerrado na época de seca, você tem que ir entre maio e setembro. E se você quer ir na época chuvosa, você precisa ir entre outubro a abril. Localização. O cerrado, ele abrange parte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Centro-Oeste, né, principalmente Goiás, partes de Minas Gerais, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí. Então, ele abrange vários estados no Brasil. A vegetação do cerrado, nós temos os ipês, pequi, o famoso pequi, usado na culinária, para fazer doce, para fazer licor, para fazer cozinhar no meio de um arroz, de um frango, tá? Então, ele tem aí inúmeras utilidades. Fora que existem outras espécies muito ricas e importantes aí para o cerrado, tá? Em relação à fauna. E a fauna também. Existem peculiaridades, existem animais que ocorrem tanto no Cerrado, quanto na Mata Atlântica, quanto na Floresta Amazônica, como a onça pintada, mas outros animais são exclusivos do Cerrado, tatu canastra, por exemplo, o lobo-guará, tá? Então, nós temos aqui várias espécies que só ocorrem no Cerrado. Não tenho imagem aqui, mas tenho o cachorro do mato vinagre, que é um animal até raro de se encontrar por conta de todo o impacto que o cerrado vem sofrendo, né? A hidrografia, né, é muito importante no cerrado porque ele é considerado o berço das águas. Então, gente, para o Pantanal sobreviver, que depois vocês vão ver a explicação sobre o Pantanal, precisa conservar o cerrado. Então, olha só, gente, que interessante. Nascente do rio São Francisco, onde fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e que tipo de bioma que tá ali? Cerrado, tá? Então, essa é uma nascente muito, né, tão pequena perto da extensão do rio São Francisco, que é um rio que corta o Nordeste,
Ele é muitíssimo importante. Nascente do rio Araguaia, em Mineiros, Goiás. O rio Araguaia também corta, né, Goiás, Tocantins, e um rio bastante extenso. E aqui, né, comparado, é uma área muito pequena, é uma nascente. Nascente do rio Tocantins, em Petrolina, Goiás. Aqui você não dá nada, né? Essa nascente que vai alimentar um rio imenso. Então, a importância de se preservar o cerrado, e ele vem sofrendo muitos impactos, porque o solo do cerrado, apesar de ser ácido, né, com a correção, né, com o uso de produtos químicos, você pode corrigir o solo e utilizar esse solo para o plantio de cana-de-açúcar, de soja, milho. Então, o bioma que sofre mais impacto com a agricultura é o cerrado, tá? Aqui é um garimpo bastante antigo, uma foto bastante antiga na Chapada da Diamantina, na Bahia. Aqui outra imagem do garimpo. O garimpo é devastador, gente. Para um bioma, uma área se recuperar é muito tempo. Mas se bobear mais de um século para uma área poder se regenerar depois do impacto que o garimpo provoca. A agricultura, a pecuária também é intensa no cerrado, tá? Praticamente Goiás não tem mais cerrado. São poucos pedaços de cerrado que sobraram, porque o resto está ocupado pela agropecuária, vamos dizer assim, né? A expansão urbana também. E com isso vem a extinção das espécies, né? Então, aqui nós temos várias espécies ameaçadas: o gato-maracajá, o lobo-guará, jacu de barriga castanha, raposa do campo, o cervo do Pantanal, a onça sussuarana, o cachorro do mato que eu falei para vocês, e o cachorro do mato vinagre, tá? Que tem um focinho bem diferenciado, né? E um formato da orelha também é bem diferente dos cachorros que a gente está acostumado a ver por aí. Papagaio da cara roxa, japim, tucano do bico verde, garalha azul, arara azul também, tá? Ignorem o flamingo aqui, tá bom, pessoal? São animais que estão com... que é bem preocupante a situação por conta dos impactos que o cerrado vem sofrendo, ok? Temos o tamanduá-bandeira também, que é símbolo do Pantanal, né? A siriema. O fogo, olha que interessante, é uma condição natural do cerrado, né? Então, em épocas muito secas, o cerrado pode sofrer queimadas naturais. Então, algumas plantas, vamos dizer assim, que elas são inflamáveis, tá? Elas acabam liberando ali, com um clima muito seco, elas podem sim se inflamar, né? Pegar fogo, e é importante para a ciclagem dos nutrientes. Mas não é qualquer área do cerrado que pode acontecer isso, tá? Depende das espécies que estão ali. Então, aqui, ó, após uma queimada, a regeneração, mas eu digo uma queimada natural, tá? Não uma queimada provocada pelo homem. O solo, ele é bastante ácido, aí o solo vai variar muito de acordo com o tipo de cerrado que a gente está falando, né? Então, esse, por exemplo, aqui é excelente para cultivo da agricultura. Então, é justamente para isso que a área foi toda devastada, né? Já que é um solo que tem mais pedregulho, já não é interessante para cultivo, né, de algum grão, por exemplo. Bom, e aí, qualquer dúvida, pessoal, postem lá, tá? E continuem assistindo os vídeos e realizando as atividades aí que são direcionadas para vocês, ok? Um beijo, fique com Deus.